Em 2022, entrando no primeiro ano do ensino médio, eu e minha turma recebemos uma surpresa. Éramos parte de um experimento, os primeiros a fazer parte do novo ensino médio. Nossas aulas subiram de 5 para 6 horários e nossas matérias de 13 para 21, com a adição de novas aulas, como projeto de vida e educação financeira, além da capacidade de votar no que aprofundar nos próximos 2 anos. Essa mesma reforma sugere hoje que o Enem tenha 2 etapas. Uma português, matemática, história, e outra que o aluno possa escolher, baseado nos itinerários que escolheu durante o ensino médio. Nesse vídeo vou expor como isso aconteceu, por quê e como irá continuar. No novo ensino médio passamos a ter um horário a mais, estudando de 7 às meio-dia e 15. No nosso país, que muitos adolescentes ainda têm que trabalhar de tarde, ou senão que preferem ganhar dinheiro e estudar. Mas na verdade esses desinteressados que deixam de estudar foram uma preocupação do governo. Os últimos 2 horários agora são dedicados aos itinerários e eletivas. Essas novas matérias são escolhidas pelos alunos em votação a partir do 2º ano, com o intuito de serem alinhadas aos interesses dos alunos e aumentar assim o seu engajamento com os estudos. Bom, esse ano existiram 10 opções desses aprofundamentos alinhados com 4 eixos temáticos: linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Os aprofundamentos então caem ou como foco em uma das áreas do conhecimento ou uma mescla de duas, seguindo para tirar um macrotema que define o assunto principal abordado na matéria. Juventudes é um aprofundamento das ciências humanas e foca na vivência dos adolescentes. Matemática está em tudo é um aprofundamento de matemática e foca nos problemas cotidianos. Já economia e trabalho é um aprofundamento tanto de ciências humanas quanto matemática, focando em questões financeiras. Existem problemas logo na proposta. Algumas matérias são muito específicas para serem consenso na grande maioria das turmas. Cidades sustentáveis e mobilidade inteligente, por exemplo. Ouvi que outras não têm profundidade suficiente para preencher todo o ano letivo. Além disso, a ideia era poder dar escolha ao aluno. E pelo contrário, muitas vezes ele vai ter que focar em áreas que talvez são o oposto do que ele gosta porque ganhou na votação da turma. 2 matérias passaram a acompanhar a turma pelos 3 anos do ensino médio: projeto de vida e tecnologia e inovação. Evidentemente, são 2 grandes apostas do governo. Esse é o material do professor de projeto de vida, por exemplo. E essa é a apostila bimestral de tecnologia e inovação. Você vai ver no segundo que isso é enorme, principalmente em comparação com as outras, evidenciando um investimento muito concentrado do governo. Tecnologia e inovação me incomoda em especial. Essas apostilas, que gastam muito papel, se couber a crítica, a contradição, não incluem as inovações na prática, falando de revolução industrial e inteligência artificial, como nos livros de geografia, sendo tão acessível um pouco de prática, enquanto todos os alunos podem apontar que os aplicativos que usamos são velhos e desatualizados. E tecnologia não quer dizer tudo o que acontece no celular. Nós estudamos muito sobre fake news e redes sociais, por exemplo. E eu acho importantíssimo ensinar como tendemos a viciar, tendemos a acreditar nas coisas. The whole generation is more anxious, more depressed. E não há lugar melhor que a escola. Agora, isso é o mundo que vivemos. Até fenômenos que presenciamos no dia a dia. É sociologia moderna, ocupando um espaço tão valioso de se aprender sobre coisas que podem nos empoderar. Tecnologia e inovação poderia ser o alicerce de uma revolução da educação do futuro, e falharam em ao menos alcançar o ritmo dos jovens. Meu vídeo inteiro pode parecer bobagem se não nos atentarmos ao fato que sempre que tentam uma proposta nova, adicionam uma nova coisa, estão reduzindo as horas da formação básica de português, matemática, e eu não acho que eles tenham noção do impacto que isso causa. Agora eu tenho uma aula de história ao invés de 2 por semana, na sexta-feira, que também é o dia das faltas, dos feriados, das aulas curtas. Eles acabaram por não reduzir minha grade de história pela metade, mas deixaram ela em 25%. A matéria é um período de 200 anos da humanidade, cada vez mais resumida para caber em algumas horas. Se fosse ao menos uma matéria interdisciplinar. Por exemplo, nos meus itinerários tem 3 matérias
com 5 aulas por semana com a professora de física, e com certa semelhança com a física. Mesma coisa para a biologia. Minha turma poderia ser uma turma especializada em ciências naturais, como teoricamente é, tirando que essas matérias divergem demais para cair no Enem, criando um problema para o vestibular, ao invés de uma solução que poderia, por exemplo, melhorar nossas notas no que já temos facilidade ou auxiliar no que não temos. Agora, nada no meu itinerário repõe perder aulas de história, como isso poderia repor aulas de física ou de biologia, sabendo que ter um professor especialista em cada matéria é utópico, e ter um que chegue perto já é sorte. Essa interdisciplinaridade deveria ser observada de perto. É natural. Um professor de química pode pegar as mesmas aulas e puxar para a sua especialidade, e isso é bom. Porém, não acho que seja intencional. Pelo contrário, se daria por uma falha. Essa é a ementa para 4 matérias no meu itinerário. O guia do professor para trabalhar o ano todo, o que ele tem para passar para os alunos. Em comparação, essa é a ementa de física, com 1 aula por semana. Isso faz com que o próprio professor tenha que procurar a matéria para alcançar os objetivos, muitas vezes longínquos e amplos, definidos pelo governo. Ele, que já é mal remunerado e precisa fazer isso fora do horário de aula, ainda pode piorar. Veja o plano para as eletivas. 1 página. As eletivas, por sinal, ainda podem se repetir em todos os anos do ensino médio, ao contrário dos itinerários. E esse currículo já foi até menor, mas isso é bom, quer dizer que ele está crescendo. Pelo que eu sei, as secretarias de educação fazem pesquisas frequentes com os professores para acertar os problemas. Inclusive, na inédita redação do concurso para a educação básica daqui de Minas, os 4 temas para a escolha tinham a ver com o novo ensino médio. Eram problemas e soluções acerca de não permitir que o aluno vivencie para aprender, da insistência na especialização e não no equilíbrio de saber, da recusa em abrir caminhos para novas tecnologias e o professor como centro do aprendizado. Todas essas questões sérias do novo ensino médio estão exigindo profissionais da educação capazes de lidar com eles e escutando opiniões alheias. Dito isso, as falhas no modelo de ensino não devem ser descontadas nos profissionais de carreira da educação. No fim, são muitas eletivas para elaborar. Sim, mas isso não é desculpa. O Brasil é enorme, a ambição da reforma havia de ser enorme. Mas ela aconteceu com pressa, sem o preparo necessário e no cenário político. Em setembro de 2016, o governo Temer anunciou o novo ensino médio em uma medida provisória, colocando a pauta em prática sem debate com o Congresso ou com a sociedade. Segundo o então ministro da Educação, Mendonça Filho, a pressa se devia à falência do modelo vigente de ensino. E, de fato, durante a votação da MP no Senado, o senador Pedro Chaves informou que o Brasil tem 1,7 milhão de jovens entre 15 e 17 anos fora do ensino médio. Dos cerca de 8 milhões de alunos que chegam a se matricular anualmente no ensino médio, apenas 1,9 milhão chegam a concluir os estudos, disse. Além disso, acrescentou, 82% dos jovens na idade entre 18 e 24 anos estão fora do ensino superior. Eles rapidamente conseguiram amplo apoio, mesmo que muita coisa ainda viria a depender de decisões do Conselho Nacional de Educação. Então, haveria de vir a reforma do Enem. Este, que mede o desempenho do ensino médio, deveria mudar para cobrar o que estamos estudando no ensino médio, o que só é adiado, deixando pelo menos os primeiros, os experimentos, em desvantagem, sem cobrar, como em sugestões mais recentes, metade da prova nos itinerários, que ocupam quase metade das nossas aulas. Tendo em vista tanta crítica, o governo federal enviou um projeto de lei dia 24 de outubro para, entre outras coisas, reduzir os itinerários de 2 das 6 aulas para 1 e de 10 opções para 4, com toda escola tendo que ter ao menos 2. Por fim, acho que todos nós podemos concordar que o problema da educação no Brasil precisava de uma solução, uma tentativa, talvez até concordar com a urgência.
mas precisamos concordar que o que não pode acontecer é ter as opiniões dos alunos sem serem ouvidas. Ano que vem, minha turma e todos no terceiro ano cursarão o que pode ser a prova mais importante de nossas vidas, que no Brasil, infelizmente, é a métrica para todos os anos de ensino. Em desvantagem, com menos horas estudando as matérias que são cobradas, principalmente comparado com quem teve acesso a um cursinho ou quem estuda em escola particular, agravando ainda mais as diferenças e as desigualdades do Brasil.